Graça e paz, seja bem-vindo ao Projeto Efésios e hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que nos fala também sobre a importância da unidade da igreja, do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Nesse texto, Paulo começa dizendo no versículo 1 que ele era prisioneiro. Lembrando a igreja, eu estou preso, eu não posso ir aí resolver os problemas de vocês. Então, para a igreja perseverar, vocês têm que estar unidos. Essa era a mensagem de Paulo. E ele chama aqui no versículo 2 para ser humildes. Sejam humildes, andem em humildade, cada um perdoando ao outro. E ele fala uma palavra muito importante, que é falar para eles, olha, sejam suporte um do outro. Suporte um ao outro. Não é apenas suportar no sentido de você falar assim, não suporto isso, ou não suporto aquela pessoa. É de dar o suporte, de sustentar aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa a estar de pé, porque às vezes ela está caindo e ela precisa apenas de alguém que seja suporte e não de alguém que aponte o dedo para derrubá-la. Depois ele vai falando que a gente tem que se esforçar, é preciso se esforçar. Cada um abrir mão de algo para andar em unidade. Por exemplo, se você está junto com pessoas e vamos tomar uma decisão juntos, alguém vai ter que abrir mão da sua vontade para que o coletivo possa prevalecer. E aí do versículo 4 até o versículo 6, ele vai falando uma lista de coisas que são únicas, unidas. Quando ele fala que o corpo é um só, o Espírito é um só, o chamado é um só, a vocação é um só, o Deus é um só, o batismo é um só. Então ele deixa bem claro, a fé é única, e ele fala que Deus é o Pai de todos, está com todos, sobre todos. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. O que divide as pessoas é o orgulho, que faz um achar que sabe mais do que o outro, que é diferente do outro. O mundo faz isso com a gente. Ele nos subdivide em raças, em times, partidos, opiniões. Assim o mundo vai subdividindo as pessoas. Mas o Evangelho une através do amor. Então, como viver em união com a igreja? A igreja, corpo de Cristo. Estar em paz com os irmãos. Muitas vezes os nossos processos de organização, as nossas decisões, a forma que nós fazemos na igreja, separa as pessoas. Isso não agrada a Deus. Nós temos que buscar estar em união uns com os outros, buscar sempre a unidade da igreja. E aí essa pergunta ensina para nós, você está em união com a igreja? Nós somos chamados para ser igreja. Não apenas estar na igreja, porque a pessoa pode estar lá e não estar em união, não estar junto, de fato, não sentir que pertence. Então nós somos chamados para ser igreja. A palavra igreja, eclésia, significa chamados para fora, chamados à assembleia, aqueles que são reunidos para serem enviados. Então nós somos igreja. Mas para isso é preciso haver humildade e amor. Se cada um bater no peito e achar que sabe mais do que o outro, nunca vamos estar em união. Se alguém não abrir mão, nós nunca vamos estar em união, mas a unidade traz paz. Quando a gente vive em união, reina a paz. E onde há divisão, há guerra, há conflito. A primeira coisa que o inimigo faz para destruir é dividir, porque aí então ele enfraquece. Então nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, diz o versículo 4. Nós fazemos parte do mesmo chamado. Nós temos que estar unidos. Não podemos estar separados. Não existe corpo sem cabeça. Se Jesus é o cabeça, como fala
aí no texto, se ele é o cabeça, então nós somos o corpo. Eu não posso falar que eu não estou na igreja, mas estou com Jesus, porque a cabeça está no corpo. Então Jesus falou que ele está na igreja. Então como que eu não vou estar na igreja? Porque Jesus está. E a igreja é o lugar de servir a um só Deus. Não podemos ficar cada um fazendo o seu querer. Então esse é um grande desafio dos tempos atuais. Ser igreja, viver em união. E nós somos chamados porque o mundo separa. Mas quando o mundo está dentro da igreja, começa a haver separações dentro da igreja. E nós então temos que levar a palavra. Porque o mundo é que separa. Nós temos que unir as pessoas em amor. Então vive em união com os irmãos. Lute contra toda divisão. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito Santo gere em nós, ó Pai, esse sentimento de pertença, de unidade, de ser igreja. Não apenas ir, estar, mas de ser parte do corpo de Cristo. Servir, amar, perdoar, suportar, compreender, com humildade, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um dos teus filhos e filhas e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique conosco e continue no projeto Efésios.